Então, aí entra numa apresentação pessoal, né? Essa parte é legal, porque assim, eu venho de uma família de 5, nós somos em 5 médiums, né? Éramos, né? Meu pai hoje é falecido. Meu pai chegou ali a ser o que a gente chama de pai santo, pai pequeno, enfim, dentro da religião. Sim. Né? Então, ele chegou a dirigir, era para ele pai pequeno fazendo... e pai de santo é a mesma coisa? São graduações dentro do sistema religioso, das doutrinas de matriz africana, principalmente as de Umbanda. Ele nasceu com esse compromisso espiritual, entende? E simplesmente ele abandonou ao longo da vida, né? Meu pai, ele se perdeu ao longo desse caminho. E a mediunidade, ela é extremamente importante. As pessoas hoje estão mais atentas a isso. E um problema muito grande no Brasil é que tentam mistificar muito a coisa. Tornar muito... Eu falo assim... O povo da luzinha por aí, né? Todo mundo quer se passar por iluminado, principalmente no nosso meio. E esquece de pôr os pés no chão e que eles estão cuidando da vida dos outros. Que eles estão cuidando de pessoas que estão precisando ali através de qualquer dom que eles tenham, né? Sim. Então, eu sempre fui muito chato com essas coisas. Mas, trazendo a questão referente à minha descoberta, né? E mais pra frente eu volto nesse ponto. Eu cresci numa família onde nós éramos em 5 médiuns. Meu irmão começou a manifestar a mediunidade muito cedo, né? O Felipe, mandar um abraço para ele. Qual câmera que ela lá? Um abraço para ele, né? Ele tá assistindo? Tá. O Vitor também. Todos nós médiuns. Então, assim, era meio estranho a gente crescer ali, né? Minha mãe até me deu toda uma orientação religiosa, né? Eu sou crismado na Igreja Católica, por incrível que pareça. Só não quis ser padre, porque eu não tinha jeito para padre. Mas, quando eu tinha 18 anos de idade... Né? Eu, na época, namorava uma moça e ela passou muito mal numa casa noturna e eu tive que voltar com o carro dela, dirigindo. E tinha mais um casal de amigos no banco de trás. E aquilo foi muito estranho pra mim. Eu sabia coisas que meu pai me ensinava por cima, assim, de conversar com o espírito, se pegasse alguém, coisas mais bem básicas. Eu era muito moleque, eu queria saber de... É como eu falo pra todo mundo, eu fui dançarino até os 24 anos de idade. Entende? Então, eu vivia meio que esse conflito, assim, sabe? Assumir essa vida espiritual, essa vida mediúnica e tudo mais. E a dança, que eu queria ser famoso. Minha vontade era essa. E aí, nessa situação, ela passou mal. A gente colocou ela dentro do carro, ainda acordada. De repente, ela apagou. No que ela apagou, ela só deu aquela respiração forte. E aí, o espírito começou a falar comigo. Eu dirigindo, o espírito começou a falar comigo dentro do carro. Ela incorporou, hein? Incorporou dentro do carro. E ele falou assim, eu quero um cigarro. Eu quero um cigarro, eu vou matar ela, Eu falei, ai meu Deus do céu. E quem disse que vinha as coisas? E você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. E você dirigindo? Eu dirigia, eu já tinha habilitação nessa época. Já tinha. Porque você, como estava ali no... Já até sua família e tal, se é comigo, eu morro de medo. Não, se qualquer outra pessoa que não tem o convívio... Abre a porta e põe ela pra fora. Eu via meu pai incorporado. Né? Apesar da gente mas não é porque talvez aquela espírito, né? Não sei como fala, já tinha intimidade, sabia que você poderia traduzir isso ali em alguma situação, né? Não. E aí o que aconteceu? Ele falou, eu quero um cigarro, eu vou matar ela, eu quero um cigarro, eu vou matar ela e tal. E o povo começou a ficar nervoso atrás e eu tentando manter a sanidade e lembrar de alguma coisa que eu já tinha visto ou ouvido meu pai dizer pra mim. Quem disse que lembrava? Eu comecei a rezar um Pai Nosso dentro do carro com todo mundo. E aí me parei e falei, quem é você? Do nada. Falei, quem é você? Falei, não interessa, eu vou matar ela. E tentava abrir a porta do carro. E isso é o que a gente chama na religião de Egum, né? No espiritismo chamaria de zombeteiro, que são espíritos que se comprazem em perturbar a vida dos outros. Eles são até pagos espiritualmente em rituais de magia negra para fazer maldades, né? Grosseiramente falando. Sim. E ele falava que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer. E o povo nervoso e eu, quem é você? Aí ele falou assim, não te interessa, você não vai ficar com ela. E eu era muito apaixonado na época, o Dai sabe da minha história. Uhum. E minha mãe enlouqueceu, falou, o que você quer com essa moça? Não sei o que, e eu insistindo, sempre fui cabeça dura. E aí ele falou, meu nome é Marcelo. Lembro até hoje disso, meu nome é Marcelo. A menina atrás ficou branca, que ela era sobrinha da menina que eu namorava. E eu falei, fulana, quem é o... Marcelo. Quem é o Marcelo? É o ex dela que faleceu. Assim que ela deixou ele entrou para as drogas. Nossa.
Nossa. Ele entrou para as drogas. E aí, quando ele falou assim, eu sou o Marcelo e essa daí me conhece. E ela quase teve um treco no banco de trás. E eu falei, quem é a Marcela? Ela falou, é o ex dela, assim. Aí ela contou, ela conhece a minha história, ela sabe, eu morri por causa dela, ele falava pra mim. E eu falava assim, mas você sabe que você não pode ficar aqui. Ele falou, você não tem autoridade pra me mandar embora. Eu falei, eu posso não ter autoridade, mas você sabe que você tem tempo pra ficar aqui. E eu não sei de onde eu tirei isso, e ele foi. Ele falou, eu vou, mas eu volto. E realmente, tempos depois ele voltou. Mas enfim, minha descoberta. Cheguei em casa, tenso, fui dirigindo tenso. Não chorei, não nada, fiquei tudo bem. Deixei, ela acordou só quando a gente parou na porta de casa. Ela saiu, contamos o que aconteceu. Ela ficou meio apavorada, pegou o carro e foi pra casa dela. Eu entrei em casa, mãe, mas eu gritava, mãe. Meu pai e minha mãe logo cedo, acho que era umas 6 horas da manhã, 5h30, desceram, tava aparecendo o sol ainda. E eu falei, aconteceu isso. Aí minha mãe pegou um livro, meu pai sentou do meu lado, minha mãe sentou do outro. Minha mãe, eu não sei se era Passagem o nome do livro, um livro espírita. E aí me explicou umas coisas, enfim. Tem coisas, detalhes assim que eu não me recordo direito, porque faz muito tempo. Hoje eu tô com 39, meu pai sentou do meu lado. Nunca ensinem uma pessoa que ela é médium, principalmente seus filhos, dessa forma que meu pai fez. Ele virou pra mim e falou assim, olha, Dani, eu não podia falar nada que você também era médium, porque o seu irmão começou a apresentar os sintomas muito cedo. Mas você também é médium, daqui pra frente vai ficar tudo muito pior na sua vida. Nossa. Foi desse jeito que eu aprendi que eu era médium. Pra vocês terem uma ideia. E dali pra frente eu comecei a entrar numa espécie de conflito comigo mesmo. Por quê? Eu dançava desde os 13 anos, né? Aliás, minha mãe fala que era um pouquinho antes, mas assim... eu dançava axé? Fui dançarino de axé, fui dançarino de forró universitário, sertanejo, lamba aeróbica em São Paulo inteiro, street dance, fiz várias coisas. E, inclusive, eu sou coreógrafo, dancei com o Fly, aquele coreógrafo da Globo lá, que foi do You Can Dance lá, dancei com ele no Fábrica 5, lá em São Paulo, que era aquela casa do Miguel Falabella, antigamente. Fiz uma apresentação com ele lá, mas assim, não foi pra frente. É um meio muito podre, eu não gosto, não me dei bem. E eu iniciei esse conflito, porque assim, eu ia buscar minha espiritualidade e depois eu ia dançar. Entendi. E aí eu dava aula de dia, ia buscar minha espiritualidade à noite, depois que eu saía do centro espírita ou do terreiro de Umbanda, que eu sempre sentia falta de um batuque, eu ia pra noite dançar. Os shows normalmente eram à noite, né? A gente fazia vários eventos. E normalmente eram à noite. Eu ia dançar. E eu fui nesse conflito até meus 25 anos. E ali foi minha virada de chave. Eu tive pessoas importantes que fizeram parte da minha vida aqui no meu despertar, né? A primeira entidade que eu descobri que eu tinha é um mentor da linha cigana, que é um mentor da linha do Oriente, né? Isso vocês vão se familiarizando aqui com o processo. E dali pra frente as coisas começaram a mudar. Eu tinha 21 anos quando eu descobri a existência dele, 21 para 22. Eu era noivo de uma moça, a Fernanda, que foi uma pessoa que me iniciou no espiritismo, inclusive sou muito grato a ela. E por isso, né? A Márcia também, que foi quem falou do cigano na ocasião. E dali pra frente minha vida começou a mudar. Começou a mudar e eu comecei a entrar em conflito comigo mesmo. E aos 25 anos eu fui num médico clínico em São Paulo e ele percebeu, né? Falou assim, olha, você tá com princípio de depressão. E naquela época tava tudo alvoroçado na minha vida, tinha mudado tudo, virou uma bagunça. Rebuliço. Trabalho, relacionamento foi embora, tudo. As pessoas, eu não conseguia mais conviver, eu brigava com as pessoas à minha volta, os meninos reclamavam pra caramba, meus amigos e tal. E aí no meu aniversário de 25 anos eu tive uma virada de chave. Virada de chave assim, eu entendi o que estava acontecendo comigo, eu só não sabia o que ia ser da minha vida dali pra frente. Então, esse processo de estudo, eu comecei ali entre os 18 e os 21, mas eu não estava nem aí nesse período. Dos 21 pra frente foi que eu comecei a buscar uma coisa ali, buscar uma coisa aqui, e de repente ia me divertir. Até que chegou o momento, não deu mais. E a espiritualidade ficou cada vez mais forte na minha vida. E aos 25 anos, fui diagnosticado com o princípio de depressão. E eu falei, eu vou melhorar dessa porcaria sozinho. E fui estudar. E dali pra frente não parei mais, né? Eu costumo até dizer, né? Descobri até por causa da sua mãe, né? Que o tempo que eu fiquei, que eu estudo, não tem como um ser humano ter aprendido as coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada. Se não fosse espiritualmente. Porque não tinha como. Eu dancei por 10 anos.
né? Eu dancei dos 13 a quase os 24 anos, 23 para 24. Eu queria esse mundo e de repente eu tinha eu me vejo hoje com 39 anos com uma quantidade de conhecimento que eu não sei de onde eu tiro, não sei. Hoje eu tenho consciência, mas falar assim, eu peguei livros, eu sentei, até porque essas coisas você não vê muito em livro, né? Só na doutrina espírita, que é a maior biblioteca, né, de ciência espiritual que existe hoje no mundo, né? As doutrinas de matriz africana é tudo interno, né? Esses ensinamentos. E depois não teve mais jeito. Aí eu fiz minha primeira técnica de terapia holística, que foi o Reiki. Fiz nível 1, 2 e 3. E depois fui correr atrás do mestrado. Aí no meio tempo de correr atrás do mestrado, eu acabei entrando para me formar em terapia holística. E tô aí até hoje, nessa